A clínica clandestina que atendia o pessoal fechou. Eu vi que vocês têm um esquema muito bom ali no subsolo do hospital. Eu preciso da sua ajuda. A gente tem que fazer essa porcaria funcionar juntos. Parabéns pela série. Eu tô surpresa com a série, porque eu estava esperando uma série médica comum, uma série médica tradicional, mas de repente a gente tem tiroteio, a gente tem porradaria das mais diversas, tem confusão na comunidade também. Me falem sobre a essência dessa produção. Como que vocês chegaram nesse resultado? Essa primeira pergunta é para o Diego e para a Jéssica. Como vocês chegaram nesse resultado? E aí eu queria que a Cláudia e o Humberto incrementassem essa resposta falando sobre o que mais chamou a atenção nesse projeto. Eu acho que o Sutura tem isso, né? Que é uma série muito original, tem uma perspectiva diferente das outras séries médicas. Eu acho que isso tem um valor artístico muito grande, né? A gente tem uma série procedural com o caso do dia, mas aí a gente começa a ter essa camada de thriller, a gente começa a trazer outras pautas, né? Que a gente vai questionando. Os personagens, eles são complexos, né? Eles vão trazendo muitas camadas, né? O Ícaro entrando num ambiente novo, né? Que é completamente diferente do ambiente dele. Além disso, ele tem que criar um personagem, né, nessa residência, que ele vive uma vida dupla, assim. Então, é uma série que tem essa perspectiva bem original, assim, e foi muito interessante compor isso, que eu acho que ele é uma composição de várias coisas, assim. A gente foi tentando buscar vários elementos para trazer o drama médico, o suspense, e montando essas peças aí. Eu acho que eu concordo com o Diego, assim, e pensando por episódio, eu acho que cada coisa vibra, cada personagem, a construção deles, eles vibram em lugares diferentes, então é muito bom perceber onde a gente construiu a Mancini, que é em um lugar, o Humberto, o Ícaro em outro, a gente tem personagens mais cômicos, a gente tem personagens mais leves, eu acho que a gente tem uma temperatura diferente na construção, tanto de personagem e construção cênica, assim. Então, acho o que a gente fez ali é tentar entender a vibração como um todo de uma série, mas também de episódio e de cena, para entender aonde, que gênero que a gente estava falando naquele momento. Eu acho que o Sutura é isso, é uma mistura de gêneros. Então, cada cena você vai para um lugar, assim, tem uns que é um dramão médico mesmo, mais IAR, mas você tem uma cena de discussão que vira um How Get Away with Murder. Então, a gente tem uma costura de várias referências e tons. Eu acho que é o que dá a graça no Sutura. Legal. E para vocês, Cláudia e Humberto, o que mais chamou a atenção para vocês entrarem nesse projeto? Eu acho que se fosse uma série médica simples, assim, clássica, já seria interessante, porque eu nunca tinha feito uma série médica. Mas o que me chamou a atenção é que não era só sobre isso, né? Tinham várias outras coisas acontecendo, várias outras discussões. Através da medicina, você discutia a pessoa que entra no hospital passando mal e não é atendida porque o plano não pagaram uma mensalidade, né? Você tem a discussão do residente, que é o melhor aluno e porque não conseguiu pagar a faculdade, ainda não tá, quase desclassificado, né, da residência, a discussão sobre aonde o hospital coloca dinheiro, né, se é na hotelaria do hospital, na aparência do hospital, ou se é, de fato, na medicina. Então, acho que e a discussão sobre o que é crime, né, assim, na real, os crimes que acontecem de maneira velada no hospital e os crimes propriamente ditos, né, no hospital clandestino, no subsolo. Então, não é simplesmente falar de medicina, mas é falar de várias questões sociais inerentes ao universo da medicina. Vou na bota da Cláudia nisso, assim. Eu acho que esse lugar da série, dessas discussões, me chamou muita atenção, mas acho que uma das coisas que me deixou muito feliz para participar foi a oportunidade de fazer meu primeiro protagonista numa série. Acho que isso, né, enche meu coração. E aí a gente vê que é isso, se fosse uma série médica, como o Cláudio colocou, só por ser, já seria maravilhoso. Mas ainda tem muitas discussões ali que eu também acredito nessa quebra desse sistema, eu ia falar patriarcal, mas não é patriarcal, é burguês mesmo, que a gente tem no Brasil, onde quem tem mais vive mais, quem tem menos acaba vivendo menos. Legal. E um dos aspectos que eu gostei demais dessa série são esses contrastes que a gente tem entre o submundo da medicina clandestina e enquanto a medicina clandestina está rolando, a gente tem muito disso no segundo episódio, a gente tem o contraste de uma outra cirurgia, que é a cirurgia que está acontecendo no modo regular, no modo padrão, no andar de cima do hospital, e a gente tem esses dois contrastes, esses conflitos, e nós temos essas dinâmicas diversas, em que parte da vida pessoal do Ícaro acaba meio que invadindo a vida profissional dele, e isso pega a doutora Mancini também desprevenido,
definida, e a gente tem esses dois personagens que agora estão meio que amarrados um no outro, mas eles também codependem um do outro, porque para que eles possam ser bem-sucedidos naquilo que eles querem ser, em suas respectivas dificuldades, etc., eles precisam do outro. Falem para mim sobre essa dinâmica. Eu quero tanto ouvir da perspectiva como atores e também da perspectiva criativa e da direção, sobre essa dinâmica que foi construída em tela. Todas essas dinâmicas entre os personagens, entre os ambientes, os contrastes sociais também. Posso começar falando um pouco como a direção trouxe isso. A gente sempre focou muito nas emoções dos personagens. Eu acho que é isso que conecta muito eles, né? Essas camadas, cada uma das motivações pessoais que a gente vai acompanhando, né? Então, acho que é a chave de conexão, realmente, entre Ícaro e Mancini. E a gente trabalha com esses paralelos, você falou do episódio 2, que a gente tem um paralelo, né, sobre essas cirurgias. E então, a gente tinha que ser muito bem pensado isso na pré-produção, como que a gente ia levar o espectador, né, por essa jornada do mundo de baixo e o mundo de cima. Assim. Então, acho que teve um pensamento prévio de um desenho de como a câmera se movimenta, dessa câmera que está pulsando e está perto do personagem, quase que sentindo a tensão, né, ou o relaxamento disso. A gente trabalhou também com alguns artifícios de linguagem, que são match cuts, para poder fazer uma brincadeira. Às vezes a gente tem, né, a gente vai de um plano para o mesmo plano para trabalhar num nível de contraste, situações completamente diferentes. Ou então a gente brinca com os match cuts para aproximar os universos. Assim. Eu acho que teve essa preocupação desse desenho de linguagem para fazer fluir assim, o episódio entre os dois universos. Legal. E sobre a codependência deles, eu concordo, eles estavam realmente eles acabam ficando ali nessa situação de um refém do outro, né? Cada um tem o outro na mão. Mas eu acho que tem uma coisa mais profunda e mais bonita que liga os dois, que não é só essa cumplicidade de terem que sustentar isso que eles começaram, né, no crime, mas é a paixão pela medicina. Eu acho que isso é o elo mais bonito que une a Mancini e o Ícaro, porque eles foram parar ali, primeiro que ele foi parar ali naquela residência, porque ele quis fazer residência justamente no lugar onde ele admirava essa cirurgiã, e ela admira a excelência, né? Ela admira quem preza pela medicina. Então, ela prestar atenção no número 1 dos residentes, assim, era natural. E, ao mesmo tempo, eles acabam ali por uma questão, né, que eles não estavam prevendo, ficarem juntos ali, codependentes, mas também parceiros na medicina, né, exercendo a medicina na sua essência, né, que é salvar alguém. Seja no andar de cima ou no andar de baixo, eles estão salvando uma vida. E eu acho que isso é a grande força da cumplicidade deles. Eu complementando, não descartando, eu acho que é o amor pela medicina, mas é esse amor pelo ser humano também. Os dois, eles me parecem que amam muito o ser humano e amam a medicina porque a medicina salva vidas. Acho que Exatamente. Exatamente. E, em termos de valor de produção, a série Sutura, ela me surpreendeu demais, não apenas pelas cenas gráficas das cirurgias, que são cenas muito bem executadas, mas também exatamente pelo trabalho de direção, tanto do Diego quanto da Jéssica. Eu achei que a série está realmente num nível muito internacional. Vocês acham que quando uma empresa do porte da Prime Video, quando a Amazon Prime, uma empresa desse porte entra na jogada, vocês acham que fica até mais fácil para poder trabalhar com séries que exigem tanto mais em termos de qualidade técnica? Porque não é fácil fazer essas cenas assim, essas cenas gráficas das cirurgias. Exige um trabalho de maquiagem muito grande, exige técnica de direção muito grande. Então, eu queria saber de vocês, quando uma empresa que também acaba sendo meio que um estúdio de produção desse porte entra em ação, vocês acham que facilita demais, assim, fazer com que produções brasileiras ganhem realmente a qualidade que elas merecem, assim, para poder chegar em públicos maiores também? Eu acho que quando a gente tem os streamings apostando no conteúdo original, né, nacional, com certeza a gente tem mais possibilidades, né, de criar universos diferentes, de mostrar outras realidades, né, de conseguir trabalhar a nossa dramaturgia e também por outros pontos de vista, sabe? Eles tornam um pouco mais plural, né? Acho que são vários artistas diferentes, com estradas diferentes, conseguindo dar o seu olhar para isso. Então, eu acho isso incrível, assim, essa relação, né, do player com a gente. Eu acho que a gente estava cercado também de uma equipe muito boa, assim. Eu acho que isso dá um valor de produção, assim. Era muita gente querendo fazer com que essa série tivesse essa cara que você falou, essa cara internacional, assim. Era o desejo do Diego, era o desejo dos executivos, era o desejo da Prime Video, assim. Mas eu acho que era uma equipe inteira pensando com o valor que a gente tem, como é que a gente pode usar isso da melhor maneira possível para imprimir
uma série de qualidade, uma série premium, assim. Então, acho que é o esforço de muita gente para ter essa cara internacional, assim. Tem do canal, obviamente, né, recursos, a gente precisa, mas eu acho que é o olhar de muita gente querendo que isso ficasse bonito e interessante. Uma pena que eu acho importante pontuar, que é essa atenção ao universo médico, às cirurgias, aos procedimentos, isso foi um trabalho muito minucioso, com muito cuidado. A gente teve uma consultoria extensa, comandada pela doutora Cecília. Ela teve desde a concepção do roteiro, pré-produção, filmagem, e até na pós-produção, olhando os cortes para ver se não tinha faltado nada. Então, a gente fazia reuniões de briefing, entendia aquele caso, a gente via as cirurgias reais que estavam no roteiro, para a gente entender como que a gente ia mostrar aquilo. Depois disso, uma equipe gigante de caracterização, fazendo prótese, moldes, e a gente tem todas as cenas de procedimentos, cirurgiões mesmo, acompanhando, né? Parte dos detalhes foram feitos por cirurgiões mesmo, outros detalhes, o nosso elenco, que estudou muito, aprendeu a fazer sutura, né? Teve ali, colocou a mão na massa. Que legal. E isso eu posso atestar também, porque eu conheço um dos cirurgiões que estava dando suporte na série, nos bastidores. Ele foi, vou colocar assim, dublê entre aspas, né? Mas ele foi dublê de mãos do Ícaro. É um cirurgião negro que ele é filho... Sim, o Matheus! O lindo, o fofo! Ele mesmo! Ele é filho de um grande amigo do meu pai, e aí meu pai falou, você tem que conhecer o Matheus, porque ele é cirurgião, mas ele também aparece numa série. Eu falei, como assim ele aparece numa série? Aí que conversando com ele, eu fui entender que ele também estava dando suporte ali na consultoria, também foi dublê, e isso, assim, pra gente encerrar nossa entrevista, né, isso foi muito legal, porque mostra não apenas o carinho que todos vocês tiveram, não apenas com a medicina em si, mas com o realismo de uma série de televisão, que é realmente transportar a audiência para essa experiência. Eu fui muito surpreendida por Sutura, então assim, eu tô muito feliz de ver uma série assim, porque não é sempre que a gente tem produções médicas no Brasil, até porque elas não são muito baratas para serem executadas, como o próprio Diego falou, em toda essa questão de próteses e etc. Então assim, o trabalho que vocês fizeram, eu acho que é realmente um trabalho revolucionário dentro da produção televisiva brasileira, não é algo que a gente tem, e eu tô muito animada para ver essa série chegando para outros países pela Prime Video, porque eu acho que de todas as séries médicas, e eu tô como a Jéssica, assim, eu fui cria de ER, nunca fui de acompanhar muito Grey's Anatomy, mas também conheço Grey's Anatomy, mas não existe nenhuma série médica como Sutura, que mostra tantos submundos diferentes, mostra realidades tão diferentes e consegue fazer isso de um jeito tão atraente. É um pouco de ação, tem muito de suspense e tem muito drama médico. Então essa série, assim, ela tá chef's kiss pra mim, gente. Parabéns mesmo pelo trabalho. Rafa, obrigada. Muito... Tomara que todos achem isso. Axé. Lá dentro. Eu acho que sim, gente. Que bom, obrigada. Era muito... O Dr. Matheus, ele chegava do plantão. Ele chegava do plantão, às vezes, muito cansado, tadinho. Ele fez plantão, sei lá, 15 horas e estava no set. Daí ele combinava, eu lembro dele sentado do lado do monitor, e ele combinava, olha, eu vou tirar um cochilo, você me chama na hora que a gente for gravar, eu pode estar. Não, vou estar junto nessa, assim. E ele foi entendendo como era o cinema, né? Porque ele ficava muito pronto nos primeiros dias, aí depois ele foi entendendo que demora, montagem, aí ele tirava as bonequinhas dele. Não é fácil nossa vida de médico, né? E também consultor. Legal, gente. Muito obrigada. Foi um privilégio enorme conversar com vocês. E mais uma vez, parabéns por Sutura. Obrigado. Mas quem precisa da minha ajuda ali embaixo é você. Agora a gente não consegue desistir, não.